No fim de um dia comum, um homem se sentava à beira de um lago, observando as águas tranquilas. Todos os dias, ele estava ali, sempre quieto, sempre atento. A maioria das pessoas na pequena cidade passava por ele sem notar sua presença. Mas havia algo em seu silêncio que parecia carregar mais peso do que palavras poderiam expressar. Certa vez, outro homem da cidade, conhecido por sua natureza impaciente e seu hábito de falar demais, decidiu se aproximar. Ele não entendia como alguém podia passar tanto tempo sem falar. Sentou-se ao lado do homem e por alguns minutos tentou puxar conversa, mas ele não respondeu. Incomodado com o silêncio, começou a falar sobre seus problemas, suas preocupações com o futuro e suas frustrações com as pessoas ao redor. Depois de um longo tempo, o homem parou de falar, talvez cansado de ouvir a própria voz. O silêncio entre eles ficou mais pesado. Foi então que o homem à beira do lago, sem desviar o olhar das águas, disse calmamente: "Você fala muito, mas ouve pouco." Surpreso, o outro homem ficou quieto. Nunca tinha pensado nisso antes. Ele sempre acreditou que falar era a melhor forma de resolver as coisas, de ser ouvido. Mas percebeu naquele momento que talvez nunca tivesse escutado verdadeiramente. Dias depois, a notícia se espalhou pela cidade. Uma grande tempestade se aproximava. Os moradores começaram a se preparar, correndo para proteger suas casas e seus bens. O homem, mais agitado que nunca, foi até o lago para ver aquele que sempre estava lá. Lá estava ele, quieto, como sempre, observando as nuvens que se formavam no horizonte. O homem se sentou ao seu lado novamente, sem falar nada dessa vez, apenas esperou. Ele finalmente quebrou o silêncio dizendo: "A tempestade virá, mas a calma vem depois." O homem olhou para ele buscando entender suas palavras. Não havia medo em seu rosto, apenas uma tranquilidade estranha. Nem sempre é o barulho que nos dá respostas. Às vezes, é no silêncio que encontramos o que precisamos. Nos dias seguintes, a tempestade chegou. Foi violenta e destruiu muitas coisas na cidade. Mas o homem, lembrando-se das palavras do outro, passou a lidar com as perdas e os desafios de forma diferente. Ele não gritou, não se desesperou. Em vez disso, encontrou força em ficar quieto, observando e escutando, tanto a si mesmo quanto os outros. Depois que a tempestade passou, ele procurou por aquele homem, mas ele não estava mais lá. Perguntou aos outros moradores, mas ninguém o tinha visto. Ele desapareceu tão silenciosamente quanto havia chegado. Mas suas palavras e o impacto de seu silêncio permaneceram. Até o tolo, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os seus lábios é tido por entendido. Provérbios 17, verso 28. Moral da história: silêncio é uma palavra que para muitos pode soar estranha. Vivemos em um mundo de ruídos constantes, de informações que não param, de opiniões que gritam. A cada instante, somos bombardeados por palavras, sons, expectativas, exigências. Parece que para sermos vistos, para termos algum valor, precisamos falar, reagir, nos fazer ouvir. Mas será que em meio a todo esse barulho, estamos realmente escutando? Não apenas aos outros, mas a nós mesmos. O silêncio, muitas vezes, é interpretado como fraqueza, omissão ou indiferença. Para alguns, quem se cala é porque não tem o que dizer, não tem respostas ou não tem força. Mas será que isso é verdade? Ou será que o silêncio é uma ferramenta poderosa que poucos sabem usar? Em nossa busca desenfreada por respostas rápidas e soluções imediatas, acabamos esquecendo de algo fundamental. O silêncio também fala. E quando ele fala, nos revela verdades que talvez não estivéssemos prontos para ouvir em meio ao caos do mundo. Na Bíblia, somos lembrados da importância de ouvir. Esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Tiago 1, verso 19. Essa simples orientação nos lembra que, muitas vezes, é no ato de ouvir que encontramos sabedoria e discernimento. Em nossa sociedade, há uma pressa incessante de preencher cada segundo com palavras.
Acreditamos que falar mais é sinônimo de saber mais. Queremos ser compreendidos, ouvidos, e muitas vezes usamos palavras como escudo, como arma ou até como distração. Mas quando foi a última vez que você parou para simplesmente ouvir? Ouvir sem a intenção de responder, sem a necessidade de dar uma opinião, mas simplesmente para entender? É no silêncio que se cultiva a verdadeira escuta. O silêncio nos desafia a lidar com aquilo que evitamos, nossos medos, nossas dúvidas, nossa vulnerabilidade. Ele nos faz confrontar o que está dentro de nós, o que tantas vezes escondemos por trás das palavras. E, no entanto, ao abraçar o silêncio, encontramos uma clareza que o barulho nunca poderia nos oferecer. O mundo moderno tem uma tendência a valorizar quem fala mais alto, quem argumenta com mais força, quem toma o palco e domina a conversa. E com isso, muitos de nós passamos a acreditar que, se não estamos falando, estamos sendo deixados para trás. Mas a verdadeira sabedoria não está em falar incessantemente. Está em saber quando falar e, mais importante, quando ficar em silêncio. Há tempo de estar calado e tempo de falar. Eclesiastes 3, verso 7. Este versículo nos lembra da importância de encontrar equilíbrio entre as palavras e o silêncio. Não se trata de ficar em silêncio o tempo todo, mas de compreender o momento certo para cada coisa. Existem momentos em que o silêncio é mais poderoso do que qualquer palavra que poderíamos dizer. Esses momentos são raros e preciosos, e só aqueles que estão em sintonia com a verdadeira escuta conseguem reconhecê-los. O silêncio também é uma forma de oração. Quantas vezes nos ajoelhamos para orar e simplesmente falamos sem parar, sem dar espaço para ouvir a resposta de Deus? O silêncio na oração é a chance de nos conectar com o divino, de permitir que Deus fale ao nosso coração. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46, verso 10. Neste versículo, somos chamados a aquietar nossas mentes, nossos corações e nossas bocas, para que possamos sentir a presença de Deus de uma maneira mais profunda e íntima. Mas além da conexão espiritual, o silêncio nos ensina a ser mais presentes no mundo. Ele nos dá a oportunidade de observar o que está à nossa volta de uma maneira que as palavras não podem. Nos relacionamentos, por exemplo, quantos desentendimentos poderiam ser evitados se apenas parássemos para ouvir? Quantas vezes falamos sem pensar, sem realmente considerar o que a outra pessoa está dizendo ou sentindo? É no silêncio que aprendemos a ser mais empáticos, mais compassivos. Também é importante lembrar que o silêncio não é vazio. Ele pode ser preenchido com reflexão, com discernimento, com a presença de Deus. Ele não precisa ser desconfortável ou inquietante. O silêncio pode ser um espaço sagrado, onde encontramos respostas para perguntas que nem sabíamos que tínhamos, onde encontramos paz em meio ao caos. O silêncio nos convida a parar, a respirar, a reconectar. Em momentos de dificuldades e crises, o primeiro instinto é muitas vezes falar, reclamar, gritar ao mundo nossas frustrações. No entanto, é no silêncio que muitas vezes encontramos a força que precisamos para enfrentar esses desafios. Ao invés de nos afogarmos em palavras vazias, o silêncio nos dá a chance de refletir, de buscar a sabedoria dentro de nós. Nos lembra de que nem toda tempestade precisa ser enfrentada com barulho. Às vezes, a maior força está em ser calmo no meio da tormenta. Assim como Jesus, em momentos cruciais, optou pelo silêncio. Diante de seus acusadores, ele não se defendeu com longos discursos. Seu silêncio foi mais eloquente do que qualquer palavra. O silêncio de Jesus foi uma demonstração de confiança em algo maior, um testemunho de que nem sempre precisamos nos justificar ou nos defender para sermos verdadeiros. Portanto, não subestime o poder do silêncio em sua vida. Ele não é ausência, mas presença. Presença de sabedoria, de escuta, de discernimento. O silêncio pode transformar sua maneira de ver o mundo e de se relacionar com os outros. Ele é um lembrete constante de que não somos definidos apenas por aquilo que dizemos, mas também por aquilo que escolhemos não dizer. Se você se sente pressionado a falar, a preencher cada espaço com palavras, lembre-se de que há valor em observar, em refletir e em simplesmente estar presente. O silêncio não é um fardo, mas um presente. E quando você permitir que ele fale,
descobrirá uma profundidade de sabedoria e paz que talvez nunca tenha experimentado antes. Até o tolo, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os seus lábios é tido por entendido. Provérbios 17, verso 28. Eu sou o Rick Olli, o autor desta história e locutor do canal Rick Olli Reflexões. Obrigado por acompanhar esta história até o final. Eu a criei com muita dedicação e carinho para vocês. Se você gostou, por favor, comente o que mais te tocou nesta história, deixe o seu like, inscreva-se no canal Rick Olli Reflexões e compartilhe com seus amigos e familiares. Até a próxima e que Deus abençoe a todos vocês.